Não é à toa que nós estamos vivendo essa crise de segurança pública, que é em grande medida uma crise moral da sociedade. Quando você assiste aqueles filmes Tropa de Elite e vários outros, você vê o quanto a esquerda é hipócrita nessa questão de segurança pública. Quem é que normalmente incentiva consumo de drogas? A esquerda. Você pega lá o... Olha, ladainha, quem tá contando que a esquerda defende bandido, que a esquerda é a favor do bandido, que a esquerda é contra a polícia. O que ele tá explicando aqui? Nada. Nada. É um discurso vazio. Bom, gente, olha, vou falar uma coisa, hein? Esse carro que atropelou o Ricardo Salles, ele não conseguiu pegar o número da placa. É incrível, né, a forma como Humberto Matos simplesmente atropelou o Ricardo Salles, né? Agora, a atuação do Ricardo Salles é interessante e é por isso que eu estou trazendo esse vídeo. Eu estava assistindo esse debate, eu não assisti o debate todo, mas eu assisti quase ele todo. É incrível como o Ricardo Salles é um tipo de pessoa que ele só abre a boca para despolitizar. E o que mais surpreende, ele está num partido político, ele foi ministro e assim, é uma pessoa de zero, argumento zero. Eu fico impressionado como uma pessoa dessas está tendo espaço para atuar como um político. Uma pessoa que parece que não sabe de nada. Eu estou impressionado. Eu vou fazer essa análise aqui, mas veja bem. Se você acessar os vídeos que tem aqui no canal, dos que eu analiso os políticos, é a mesma coisa. Olha o que eu estou falando, hein? A gente vai pro buraco, hein? Se a gente continuar despolitizando desse jeito, a gente vai pro buraco legal. E eu gostei muito da atuação do Humberto, porque o Humberto não caiu nessa de despolitizar. De ficar falando, direita, extrema direita. Ele preferiu ir mais realmente nos argumentos do Ricardo Salles. E é claro que o Ricardo Salles vai falar de esquerda, porque ele puxa o debate para isso, né? E o Humberto Matos vai rebater na mesma medida. Mas o Humberto Matos, ele foi interessante, o que eu achei interessante é que algumas vezes ele falou, olha, vamos discutir um projeto de país, vamos discutir opções e vamos parar com essa coisa despolitizadora. E mesmo assim, Humberto Salles continuou. O Ricardo Salles, né? Eu já confundi até o nome dos dois, Humberto Salles. O Ricardo Salles ainda assim continuou com a despolitização. Né? E é por isso que eu analiso os políticos. Para mostrar para você como o político despolitiza. É o mesmo discurso do Ricardo Salles. O problema é que dos políticos não são apenas os de direita. Os de esquerda também despolitizam. E acho que a melhor saída que a gente pode ter para ter um debate de qualidade é se comportar como o Humberto se comportou. Se for para despolitizar, deixe que o outro despolitize. Não entra nessa de cair nessa coisa rasa e vazia. Eu vou mostrar aqui para você. Incrível, incrível. Eu me surpreendo como pessoas assim estão tendo espaço na política, né? Bom, mas antes de qualquer coisa, aquele velho lembrete, né? Você já viu que tem um anúncio aqui. Se você é de direita, se você é de esquerda, eu não estou aqui para agradar ninguém. Né? Pelo contrário, a minha ideia aqui é sempre fazer uma análise crítica. Mas também não quer dizer que uma pessoa de direita, uma pessoa de esquerda que diga algo razoável, eu vou ser contra. Não posso botar acima essa coisa de direita ou esquerda. Porque daí é despolitização, né? Aí eu vou ficar igual o Ricardo Salles. Gente, olha isso. Né? Olha isso. Vamos começar a análise agora, mas olha isso. Né? E a Operação Coaduba, que ele se refere, eram duas. Uma eu já ganhei e a outra eu vou ganhar agora porque não tinha nada de errado. Eu defendo justamente o setor privado poder trabalhar, não defendo o bandido.
Quem for bandido, que responda. Agora, o que a esquerda faz é criminalizar os produtores em todo lugar. Ó, ele vai jogar tudo para a esquerda. Ah, a esquerda faz isso. Ele põe tudo num balaio. Mas, às vezes, parece que o mesmo não vale para ele. Ou seja, vai ver, ele tem algum problema cognitivo, não consegue perceber. O que eu queria falar é outra coisa que a esquerda gosta de criminalizar. Gosta de criminalizar a polícia. Gosta de criminalizar tudo que diz respeito à segurança pública. Infantiliza bandido, defende liberação de droga, não gosta da atuação da polícia e depois, quando pega o bandido, diz que ele só queria, né, roubar o celular para tomar uma cervejinha. Né? Quando a turma acontece com eles se revoltam. Mas não... Mistura, fala do Lula... põe na boca de esquerdista uma coisa que o Lula disse, como se todo esquerdista concordasse com o Lula. Não aceitam legítima defesa, a defesa da propriedade, vitimiza bandido e ataca a polícia. Eu queria perguntar para o Humberto como é que ele, como comunista, enxerga esse tema segurança pública e como resolver uma das maiores chagas da sociedade brasileira. 5 minutos, Humberto. Beleza, assim... O que a gente tem de concreto, assim, é que depois da gestão do Ricardo no meio ambiente, o desmatamento caiu no Brasil. Esse é o dado. Então eu tenho aqui alguns dados para passar para vocês. Dados do sistema, que são os dois sistemas do INPE, né? O DETER e o PRODES. Segundo o DETER, o desmatamento na Amazônia caiu de 2022 para 2023 21,8%. Nos dados do PRODES caiu 45,7% entre 2023 e 2024. Em 2024, caiu 30,6%, ou seja, hoje o desmatamento no Brasil é o menor nível em 9 anos. E esses dados, gente, são dados via satélite. No Pantanal também houve a queda, tá? Do desmatamento. Em 23, uma queda de 9,2%. Em 24, uma queda de 77%. Tá? Agora, o que me impressiona é ver pessoas como esse Ricardo Salles, que eles gostam de viver de uma mata, né? Porque para a pessoa, os argumentos dele, que você vê aqui para o Ricardo Salles é tudo esquerda, esquerda é bandida, esquerda não presta, esquerda faz mal para o mundo, a esquerda é a pior coisa que tem, porque a esquerda é isso, porque a esquerda é aquilo, porque o Lula é aquilo, porque o Lula não sei o quê. Que veja que é como se fosse um papagaio que repete as coisas, né? E não tem nenhuma proposta, é muito raso. Eu não sei como é que o Humberto, parece que foi 2 horas de debate. O Humberto é um cara muito paciente, hein? E para aguentar aí essa despolitização... Isso com dados do DETER que determina isso em tempo real. O que eu acho da polícia, Ricardo? Eu sou um defensor do trabalhador da polícia. O que eu defendo é que haja a desmilitarização. Isso não significa tirar a arma do policial, isso não significa enfraquecer a polícia de maneira nenhuma. É apenas no sentido de dar uma formação civil para a polícia. Olha, aqui ele está falando que tem que dar mudar a polícia. Eu concordo, né? Eu acho que a polícia hoje é despreparada. Você vê que teve um episódio aqui no Rio de Janeiro que não resolveu, né? Na verdade, os governadores, eles são responsáveis pela vida do policial. Né? Um policial simplesmente não levanta e resolve fazer coisas se ele não tiver um comando para isso. Então, você mandar um policial, para o policial perder a vida, né? Uma situação que tu sabe que isso é possível de acontecer, e você não prepara o policial, ou sequer você... combate de uma outra maneira, né? Para depois, quando o policial for lá e tiver uma condição mais segura para ir, né? Mas o que eu tô falando é assim, né? Quando eu falo de segurança, é de trabalhar com uma questão mais de inteligência, de saber interceptar aonde, por exemplo, a munição está sendo levada, cortar financiamento.
Depois disso tudo, aí você manda a polícia lá. Agora, se você vai... Você é um comandante. Você manda a polícia para um lugar... A polícia ela não está se deparando com um elemento surpresa para ela proteger a vida dela. Ela está sendo o causador de um troço. Ela vai ser o causador de uma troca que vai ter. Né? Quando a polícia chega lá, o mau elemento que está lá, o bandido, acho que ele vai reagir como? Né? E a pior coisa é a polícia, né? Que além de ir lá, sabendo que isso vai acontecer quando eles chegarem lá, eles ainda usam de escudo a casa dos moradores. Então, assim, eu não considero que isso seja uma polícia preparada, entendeu? Uma polícia que vai, que você sabe que vai ter um conflito ali. Se você sabe que você vai para lá, e aquelas pessoas vão ver a polícia chegando e vai ter um conflito, você já sabe que vai ter um conflito, então você está botando todas essas pessoas em risco. O policial, o morador e o bandido. Ah, mas o bandido tem que fazer aquilo com o bandido, porque o bandido é bandido, porque o bandido... Olha, o bandido, ele pode ser uma pessoa terrível, mas o Estado tem que garantir a vida dele. Porque é assim que está na nossa Constituição. E é uma coisa que eu acho muito errada, por exemplo, é quando a gente analisa um político, né? E vê as ideias do político. Ah, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer não sei o quê. E a gente sequer se importa se o que está sendo dito por essa pessoa, que diz que vai fazer certas coisas, ela está alinhada com a Constituição ou não. Você já reparou nisso? E quando a gente vê a proposta de um político, a gente nunca pensa, não, mas peraí. Não, mas isso que ele está falando, ó, não está de acordo com a Constituição. Então, acho que a gente não deveria seguir uma pessoa, votar uma pessoa, ou apoiar uma pessoa que quer atuar como um político, mas não respeita a Constituição. E eu acho, na minha opinião, a Constituição devia estar acima em qualquer coisa. Se um político for debater com outro ou passar uma proposta para um eleitor, ele não pode passar uma proposta que atropele a Constituição. E o que eu mais vejo são políticos atropelando a Constituição. E o judiciário, que é o bastião da lei, né, não fala nada. Então é uma coisa muito estranha. E a gente se habituou às coisas serem assim. E talvez é por isso que a gente tenha os políticos que a gente tem hoje, como esse Ricardo Salles. Que é uma pessoa que é um saco vazio. Ela não tem argumento. É só despolitizar. Tu vai ver aqui. Agora, o que me surpreende é ver os políticos agindo igual a ele. Zero proposta. Os caras somem lá na tribuna para ficar reclamando. Não é para levar solução. Os políticos ganhando 46 mil reais para ficar reclamando. Quem reclama sou eu. Eu achei que a gente estivesse pagando eles para eles trazerem solução. E então, esse troço da polícia que o Humberto está falando, tem que desmilitarizar sim. Tem sim. Não adianta chegar e falar que a polícia é boa desse jeito, porque ela não é. Ela é despreparada. Quem sabe desmilitarizando e mudando a visão que a instituição polícia tem para como lidar com a sociedade, no sentido de desmilitarizar e fazer com que entre uma outra mentalidade para a polícia, talvez fique mais interessante, porque do jeito que está agora, não está dando certo. Não está resolvendo. E perceba que aqui no Rio de Janeiro, né, a gente tem mais um governador prestes a ser preso. Então é outra coisa que não ajuda. Né? A pessoa ela não tem espírito público para ser um político. Ela quer se aproveitar de ser político para fazer outra coisa. E a impressão que me dá é essa. Contem nos dedos a quantidade de governadores que o Rio de Janeiro teve que caiu. Caiu por envolvimento, por função inapropriada do cargo. Porque a Constituição não está acima. O que está acima é o que a pessoa chega e acha que pode fazer tudo o que quer. Ah, ganhei esse cargo aqui, agora é meu. Agora eu faço o que eu quero. E não é assim. Enquanto for assim,
e a gente não se atentar à Constituição, vai continuar assim, a gente vai ladeira abaixo. Olha, esse governo Lula é horrível. E não adianta falar da direita. Ah, porque é direita, porque o governo Lula, para mim, é um governo de direita. Tu vai ver o Salles aqui batendo no governo Lula, esquerda, esquerda, esquerda. Eu não vejo isso. Eu não vejo isso. Eu vejo um governo de direita. Para mim, um presidente que tem como um plano chegar e falar, empréstimo, e ainda dar o nome dele, empréstimo do Lula, para a pessoa se endividar com banco, isso não é coisa de esquerda. Para e pensa se isso é coisa de esquerda. Eu defendo uma polícia que trabalhe com inteligência, que trabalhe na prevenção do crime. E eu vejo os políticos de direita falando que a polícia daqui, meu Deus do céu, é uma coisa incrível, né? Eles falam que a operação aqui do Rio foi linda, foi maravilhosa. Teve baixa de 4 policiais, não sei quantas pessoas civis. Ah, mas é bandido, é bandido. Olha, muda a Constituição e aí a gente passa a aderir a um outro discurso. Para mim, o que aconteceu ali foram pessoas civis que perderam a vida. Ah, mas o civil é bandido, é bandido. Ah, pode ser bandido, mas a polícia tem que seguir a Constituição. A Constituição, a gente não vive um estado de exceção onde um brasileiro, determinado brasileiro, pode ter a vida perdida nas mãos da força policial de um estado. A gente não tem isso. Então tem que seguir. Aqui que diz a Constituição que o Estado tem que zelar pela vida de todo cidadão brasileiro. Não importa quem seja. Você perceba que nesse sentido, perde até um pouco o sentido, né, de você falar assim, não, mas esquerdista não presta. Esquerdista não sei o quê, mas o esquerdista é brasileiro. Antes de esquerdista, ele é brasileiro. Então, um político como Ricardo Salles, por exemplo, ele não tem que ficar falando de a esquerda é isso, a esquerda é aquilo. Porque no final ele vai ter que trabalhar para a esquerda também. Por isso a despolitização. Porque quem é de esquerda nunca vai falar que a esquerda é uma porcaria. E quem é de direita também não. Só que da esquerda você tem um que diz que a esquerda é verdadeira, o outro diz que a esquerda é verdadeira, e você tem várias esquerdas verdadeiras. E na direita a mesma coisa. Então perde o sentido essa coisa, a direita feia, a esquerda bandida. Perde. É um debate que perde sentido, entendeu? É melhor focar nas propostas, nos projetos. O que você quer fazer? Quero fazer isso, quero fazer aquilo. Do que você ficar, direita, esquerda, direita feia, esquerda bandida. Mas eu também acho que sim, deve haver punição, que deve haver punição dura, mas não pode haver só punição. Veja, hoje a política de segurança pública que é implementada no Brasil é a política defendida pela direita. Há muito tempo que é isso. O Brasil passa por um processo de encarceramento em massa. O Brasil é o país que prende muito. Sabe o que é o problema? É que no Brasil, as nossas autoridades acham que fazer leis e criar repressão educa. Então você vai ver os presidentes, lei mais dura, lei repressiva, aumentar a pena, criar presídio não sei o que, fazer não sei o que lá com preso, não sei o que lá. Isso não educa, porque fazer lei não impede ninguém de fazer nada. Se impedisse, não ia ter ninguém. Lá nos Estados Unidos, né, onde a morte é legal, né, não ia ter ninguém no corredor da morte. Não tem gente lá no corredor da morte? Então, isso é falácia. Não impede. O que vai impedir é uma série de fatores. Agora, você ficar fazendo lei, e repressão, você vai criar um outro sentimento na população que não é o de medo. Entendeu? É um sentimento de vingança. E por isso que esse ciclo parece nunca acabar. E 1 a cada 3 presos no Brasil sequer teve todo o processo
de julgamento concluído, são presos provisórios, são prisões preventivas. Eu defendo que sim, haja punição dura, mas punição dura para todo mundo, porque o que a direita defende é a punição dura pro pequeno crime, pro bandido pobre, e pro bandido rico é aquela coisa, veja bem, por exemplo, o Zema, do partido do Ricardo, disse hoje mais cedo, dizendo que tinha dito um dia antes, que a questão do Flávio Bolsonaro e do caso Master é uma página virada. Veja, o mesmo Zema que vive falando do mensalão que aconteceu há 15 anos atrás. Aí agora um escândalo onde flagrantemente se tem ali algo que possivelmente é lavagem de dinheiro, a gente está falando de 136 milhões de dólares, pelo menos 61 milhões de dólares entregues na mão do Eduardo Bolsonaro, via Vorcaro. O Lula gosta de luxo. Gente, assim... Primeiro que não é pecado, tá? Assim, ser de esquerda, ser comunista, não é voto de pobreza. Quem disse doa tudo para quem não tem e tal, é São Francisco de Assis. Quem viveu na pobreza foi Jesus. Ótimo. Ótimo. Porque esse pessoal que se diz de direita, eles têm realmente esse argumento, né? Ah, dá tudo. Ah, tu não é comunista. Eles confundem. Eles acham que comunismo é a mesma coisa que ser cristão. Não tem nada a ver com Karl Marx isso aí. Agora é curioso, porque o Lula, por exemplo, ele foi acusado de ser o dono oculto de um sítio em Atibaia, de um AP no Guarujá. Isso é coisa de bandido que vive no luxo? Não, isso não é coisa de bandido que vive no luxo. Eu acho que nós temos outras críticas ao Lula. Não sei se o Ricardo sabe, mas eu sou um crítico ferrenho à política econômica do Lula e à forma política do Lula trabalhar. Assim, a família do Lula é rica? Pode ser, não me interessa, eu acho esse debate moral fraco. Mas pensem na família Bolsonaro, que o Ricardo aqui tem vários vídeos dele na internet defendendo fervorosamente o Bolsonaro. Não sei qual é a opinião dele hoje a respeito do Bolsonaro, mas até bem pouco tempo atrás ele defendia. Veja, o Bolsonaro, que é um vagabundo, corrupto e incompetente, que tá... Agora olha, né? Veja que interessante, porque... Humberto, né, ele tá falando do Bolsonaro, né? Ah, o Bolsonaro, incompetente, bandido, sei lá o quê. Eu não sei se ele falou bandido. É uma forma de dizer. Não quero botar a palavra na boca dele também. Mas a questão aqui, né, o principal não é nem é isso. O mais importante aqui é perceber como ele exemplifica muito bem, como acaba sendo um discurso vazio, você ficar falando um do outro. Aqui a gente tem um ótimo exemplo, porque o Humberto, né, ele está falando que ele está, de certa maneira, defendendo o Lula, não por ele ser lulista, não por ele ser petista, mas por uma questão de ter um fundamento, ter uma lógica, né? Independente de qualquer coisa, provavelmente o Ricardo Salles vai dizer que a direita é uma coisa linda e maravilhosa, e vai proteger o Bolsonaro, ou direita, ou seja lá quem for de direita. Uma figura que represente a direita. Pode ser o Zema, não sei. Mas tá vendo? Como no final acaba sendo uma coisa muito vazia, porque um vai dizer que o outro é errado, e o outro vai dizer que o outro é errado. Então você rebaixa o debate político, você despolitiza, porque você passa a botar acima das coisas importantes, direita ou esquerda, né? Que direita ou esquerda, só isso, é uma coisa muito vaga, né? Direita e esquerda é uma coisa muito relativa para cada um, e não foca na questão importante, que são propostas, projeto, o que você pensa que pode melhorar o Brasil. E eu não sei, eu acho que o Ricardo Salles, ou ele é um cara que não sabe realmente das coisas, né? Ou é um cara que finge que não sabe, porque vai ver o Humberto aqui vai ter um argumento melhor que o dele, né? Vai ver, ele deve saber que deve ser ruim de argumento, não sei. Porque tudo que ele fala aqui, que ele vai falar aqui depois do Humberto, é uma coisa muito vazia. É um repeteco de frases de lacração direitista que é vazio, não vai para lugar nenhum. E tratando o Humberto como se ele fosse um esquerdista petista. Como se ele fosse uma pessoa
Caiu até os troços aqui. Caiu os troços aqui. Como se ele fosse uma pessoa que fosse um grande esquerdista, defensor do PT, ou seja lá o que for. Então ele põe no mesmo saco a esquerda e dane-se. E aí o Humberto é forçado a ter que fazer o mesmo. Mas ele não se rebaixou igual o Salles. Tu vai ver aqui o Salles se rebaixando. Um discurso vazio. Preso Parece que ele não tem realmente o que falar e precisa usar essas falácias aí de esquerda. agora, justamente, colocou todos os filhos a mamar no serviço público. Todos. Se aposentou com 30 e poucos anos. Os filhos nunca trabalharam. Todos são envolvidos na política. Agora, inclusive, estão loteando os estados brasileiros. O Carlos Bolsonaro saindo do Rio de Janeiro para ser senador por Santa Catarina. E por que ele quer ser senador? Ele quer ficar 8 anos de... Você sabia disso? Que o deputado é 4 anos e o senador fica 8 anos lá? Ele quer ficar 8 anos como senador. Quer ficar de mamata. É a família mamateira. Que coisa, né? Depois eles falam da esquerda, né? Que coisa. Então, assim, eu acho que não há muita moral. Por isso que eu disse, vamos sair desse debate moral, porque esse debate moral ele é muito pueril. Ele não diz nada. Vamos fazer um debate concreto. Viu? Não diz nada. É um debate vazio. É um debate assim que você não leva para lugar nenhum. É a mesma coisa que você botar um palmeirense e um corintiano para falar de futebol. Qual é o melhor time? O palmeirense vai falar, o meu é melhor. E o corintiano vai falar, o meu é melhor. Aí um vai falar, o teu time é ruim. Aí o outro vai falar, o seu que é. Olha que coisa vazia, que não vai para lugar nenhum. O que a gente propõe para o desenvolvimento do país? Eu falei aqui, eu quero política industrial, eu quero um Estado capaz de desenvolver a economia, eu quero uma melhor regulamentação do Banco Central, eu quero controle de capitais, eu quero uma nova regra fiscal mais funcional que essa que impede o desenvolvimento do Brasil. E a gente não teve tempo ainda de falar sobre isso porque a gente está falando de questões morais. Salles. Olha isso! Olha o que esse Ricardo Salles vai falar. Vai despolitizar geral. Olha o argumento dele. 3 minutos. Eu fico impressionado como a esquerda é completamente inapta para falar de segurança pública. A esquerda é inapta para falar de segurança pública. O que é a esquerda? Vê como ele usa um termo genérico. É a esquerda. Então ele cria um troço, né, para as pessoas vão ver. Ah, esquerda, esquerda, esquerda. Fica com a esquerda na cabeça. Então, se aparecer uma pessoa de esquerda, por exemplo, olha, eu acho que a polícia... Não, você não sabe nada. Você é esquerda. E pode ser até uma pessoa de esquerda crítica ao Lula, mas não interessa, é esquerda. E aí que tá, porque às vezes uma pessoa não é nem esquerdista. De repente é uma pessoa como eu, que não se identifica com ninguém que está aí, né, na política, e vai criticar usando um argumento lógico, né, usando da razão, e aí essa pessoa vai ser ouvida e vai ser taxada como um esquerdista. Porque, a princípio, ela fala a mesma coisa que um esquerdista, então é um esquerdista. Então você transforma a pessoa no esquerdista. Você vê como esse discurso vazio, raso, que não leva a nada, ele despolitiza realmente. Porque se você adotar um discurso que parece de alguém, você vai ser visto como esse alguém. Então, você leva a política pro discurso chulo, pobre, vazio. E o importante aqui que o Humberto disse é que, não, proposta, industrialização, né, um país que produza, que cresça, e que é importante, não tem esse discurso. Porque a despolitização mata. Aqui é o Ricardo Salles.
Mas se você ver aqui no canal as análises que eu faço dos políticos, é a mesma coisa que ele. Ele faz a mesma coisa. Ó, ouve o discurso do cara. Inapta. E isso diz respeito muito a uma origem filosófica, né? Que a esquerda se aliou com os criminosos no Brasil, né? Foram para o mesmo presídio lá na época e tal. A esquerda se aliou com os criminosos no presídio na época. Olha que argumento. Então ele está falando que o Humberto é um cara que foi no presídio porque ele generaliza. A primeira coisa que ele responde de Humberto é falar: a esquerda não entende. Então, para ele, todo mundo que é de esquerda, ele põe como igual. Não tem divergência entre a esquerda, todo mundo pensa igual. Mas o fato é que eles infantilizam o bandido, que te assalta a mulher no ponto de ônibus, assaltam o jovem, assaltam os idosos, infantiliza. É uma mentalidade assim, olha, o cara ele assalta porque é vítima do processo social, da guerra de classes e tal, e criminaliza a polícia. Então ele infantiliza o bandido e criminaliza a polícia. Porra, ó, o argumento do cara. Eu vou voltar aqui. Olha o que é infantilizar o bandido, ó. Isso eu preciso voltar, gente, desculpa. Né? Foram para o mesmo presídio lá na época e tal. Mas o fato é que eles infantilizam o bandido, que te assalta a mulher no ponto de ônibus, assaltam o jovem, assaltam os idosos, infantiliza. O bandido assalta todo mundo, eles infantilizam. O que é esse infantilizar? Não sei. É qualquer coisa que você imaginar. Então você veja que o argumento dele é vazio e sem nexo, sem sentido. Porque ele mesmo não explica o que é essa infantilização do bandido. É tratar como criança? É o que é isso? Porque para mim os argumentos dele são bem infantis. Para mim ele está sendo infantil. É uma mentalidade assim, olha, o cara ele assalta porque é vítima do processo social, da guerra de classes e tal, e criminaliza a polícia. Criminaliza a polícia. Não, a polícia é repressora. Se ele é vítima de um processo social e se infantilizar, eu queria saber o que é isso. A polícia não respeita o pobre, não respeita o negro, a polícia respeita aquilo. A situação que nós temos no Brasil é reflexo disso. Nós temos que mudar e a esquerda não deixa mudar. Quando a gente quer acabar com as saidinhas, a esquerda vota contra. A gente quer acabar com visita íntima, a esquerda vota contra. A gente quer acabar com progressão de pena ou com audiência de custódia, né? Todos esses benefícios para bandido, a esquerda vota contra. Eu não sei nem o que pensar. Porque ele nem explica. A esquerda vota contra. Por que vota contra? E por que você é a favor? Por que a esquerda vota contra, né? E por que isso motiva você a ser a favor de algo que a esquerda é contra? Não tem. Então, tu vê que ele parece que ele não sabe o que falar. A esquerda infantiliza bandido, né, que mata, prende, rouba todo mundo. Odeia a polícia e agora todas as justificativas que ele deu da polícia, porque a polícia não respeita, é verdade. Mas não é porque o policial é uma pessoa ruim. Porque ele recebe ordens de cima. E ele está falando de esquerda, mas teve acho que eu não lembro o nome do governador da Bahia, que era do PT. Eu não lembro o nome dele, nunca lembro o nome dele. E a polícia dele fez a mesma coisa que a polícia do Rio. Repressora, violenta, não respeita. E aí ele tá falando que a esquerda que... Tá vendo como ele é uma pessoa que parece que não tem conhecimento do que tá falando. Acho que a vontade dele de despolitizar é tão grande que ele leva o troço para uma coisa muito genérica e generalizada, né? Tudo que é esquerda é isso. Então Humberto Matos é isso, né? Eu que me identifico de esquerda, ele me coloca nisso também, né? Imagina, a pessoa é comunista e não gosta do Lula. Não gosta desse tipo de esquerda, mas ela é colocada no saco, né? Porque ele generaliza tudo. E é interessante que o Humberto apontou aqui a coisa do Bolsonaro e ele está falando de esquerda.
A esquerda é contra o direito à legítima defesa, mas os bandidos andam armados. Aliás, os políticos de esquerda, os mais ricos, todos eles têm segurança armado, todos. Mas eles são contra a sociedade ter arma para se defender. São a favor de liberação de droga, são a favor de uma série de programas, inclusive com dinheiro público, para financiar coisas que, né, vão enaltecendo o crime, vão enaltecendo tudo que não presta no país. Não é à toa que nós estamos vivendo essa crise de segurança pública, que é em grande medida uma crise moral da sociedade. Quando você assiste aqueles filmes Tropa de Elite e vários outros, você vê o quanto a esquerda é hipócrita nessa questão de segurança pública. Quem é que normalmente incentiva consumo de drogas? A esquerda. Você pega lá o... Olha, ladainha que tá contando que a esquerda vende bandido, que a esquerda é a favor do bandido, que a esquerda é contra a polícia. O que ele tá explicando aqui? Nada. Nada. É um discurso vazio. Ele não tá aqui querendo trazer soluções, propor ideias, né, do que ele acha que poderia ser feito no Brasil. Ele tá aí para despolitizar. Isso é despolitização. Porque a política... O que é fazer política? O que é fazer política? A gente tem duas opções de fazer política. Uma, né, que é o que? Olha, a gente tem um problema aqui, tá? Eu fiz umas contas, eu fiz uma pesquisa, eu gerei dados, eu investiguei, pedi para uma equipe pesquisar para mim, né? Então eu estou aqui com os dados, com os números, né? Eu identifiquei problema X e nesse problema X eu estou trazendo como solução isso aqui. E aí, o que você acha? Vai chegar uma galera, né, e vai discutir em cima daquilo. Olha, acho interessante. Olha, acho que essa conta aqui não tá tão boa. Acho que essa ideia pode melhorar. Não, isso tá muito ruim. A minha proposta é melhor. E debate em cima disso. Agora, tem um outro modelo de política, que é assim. A esquerda não presta. A esquerda é bandida. Critica a polícia. É contra o capital. Esquerda feia. Esquerda bandida. E que política? Isso não é fazer política. Eu analiso os políticos. A política no Brasil, ela é feita com base em troca de acusação. Nisso daí, ó, que esse Ricardo Salles tá fazendo aqui. Que é ficar nisso. Ah, direita. Eu já vi político de direita falando assim: olha, eu vou votar. Ah, eu vi que é de esquerda, nem li, é não. O cara vai votar uma lei, é assim o argumento dele. Olha, eu não li, eu vi que é de esquerda, vem de esquerda, então é não. E eu vi político de esquerda subindo na tribuna para culpar a direita. Ah, a gente quer fazer a lei tal. A direita, a extrema-direita é contra. E aí terceiriza a culpa, né? Porque se você quer fazer um troço e você não consegue por causa dos outros, você está botando a culpa no outro, né? Então terceiriza a culpa. Por isso que a nossa política tá essa porcaria aí. A gente está indo pro buraco, tá? A gente está indo pro buraco. O país foca tudo em pedra, capim, agropecuária, não sei. Acha um troço super importante dar para os outros, né? Esse Lula foi para lá para dar, né? Para privatizar. E para o Ricardo Salles, esse Lula é de esquerda. O Lula, para mim, ele está se saindo muito bem como uma direita. Eu não consigo olhar para o Lula, para esse governo, olhar, nossa, que governo de esquerda. Para mim, não. Para mim é um governo de direita. Direita, centro-direita. E você vê que no evento do PT eles até querem mudar, né?
Não é mais social-democracia, é socialismo democrático. Botar o nome socialismo para atrair gente. Gente, olha, hein? Que coisa, né? Pessoal nas universidades, eu não sei aonde, a turma toda lá fumando maconha, fazendo apologia de droga, com música, com isso e com aquilo, e a polícia é obrigada a ficar enxugando gelo. Nós estamos, infelizmente, no Brasil, vivendo realmente essa crise moral. A gente precisa mudar a legislação, mudar a mentalidade, tentar trazer, claro, num país grande como o nosso não é tão fácil, mas tentar trazer para o Brasil esse modelo do Bukele, de segurança pública bem dura. Obviamente eu não sou favorável a nenhum abuso, não conheço a realidade lá, não posso dizer. Mas o que eu vejo claramente é que a esquerda gosta de infantilizar bandido e criminalizar a polícia. Olha que coisa, né? Ele quer trazer o troço de El Salvador. Eu acho, sabe uma coisa que eu acho muito interessante? É que eu percebo alguns políticos que eles têm um argumento de trazer uma coisa muito boa para o Brasil. Mas eu vejo que tudo o que eles querem aplicar vem de um país bem ruim. Você veja que a gente tem esse exemplo de El Salvador. Ele está dando aqui, não, El Salvador, tem que aplicar o que o Bukele fez. Mas assim, por que ele não pega de exemplo a polícia de um país de primeiro mundo? Para a polícia atuar igual um país de primeiro mundo. Ah, não, mas é o Brasil, é bandido, tem muito bandido no Brasil, é cheio de bandido. Olha, as coisas não precisam ser resolvidas sempre dessa maneira. A nossa polícia atua dessa forma, como atua agora, é coisa do século passado e não muda. Sendo que o do século passado é uma coisa que veio do outro século também. Então, quantos séculos mais a gente vai ter que passar para ter essa polícia horrorosa, que é uma polícia ruim? A nossa polícia militar não é treinada, não é preparada. Olha, os primeiros vídeos aqui do canal é analisando o cara do BOPE. O cara do BOPE contando um monte de coisa absurda. Você vê nitidamente... Eu analiso e eu pontuo. Pô, então se ele tá falando que a polícia é isso, eu não entendo por que as pessoas estão se gabando, porque ele tá relatando que a polícia é horrível. E ele fala que é ruim, fala um monte de problema e diz que a operação foi boa, foi de sucesso. E aí ele quer trazer o troço de El Salvador. É sempre assim, El Salvador, né? Argentina, né? Argentina, o Milei, é Bukele e Milei. Dois pais eco. Por que não pega a polícia igual dos países nórdicos? Igual da Holanda, igual da Bélgica, sei lá, da Alemanha. Essa polícia eles não querem, né? Eles querem as políticas dos pais eco daqui. Que coisa, hein? Que coisa! Agora é assim, né? Como é político, e todo político no Brasil é patrimonialista, ele vai atacar isso na nossa cabeça. E eles brincam de ser políticos, né? Eu analiso os políticos aqui, eles brincam. É tudo brincadeira, é brincar de ser político. Não, eles não fazem política. Eles ficam de brincadeira, né? É uma mamata. Tu ganha 46 mil reais pra trabalhar 3 dias na semana? Pô, eu nem vejo esse Nicolas lá. Raramente eu vejo ele. Não sei o que ele fica fazendo. A Erika Hilton só vejo na comissão das mulheres. Depois não sei o que ela faz. Tem o pessoal que some. Quem é que não quer uma mamata dessa, já? Então o Ricardo Salles tá aqui, ó. É isso que ele vai oferecer pra gente lá. Se ele for eleito, né? Não sei se ele tá... parece que ele vai participar da eleição, não sei como tá a situação dele. Mas é o cara que vai estar lá fazendo exatamente isso. Ah, esquerda feia. Aí vai votar, né? Ah, é da esquerda? Não. Contra. Tudo que vem da esquerda é porcaria. E aí, quando for uma coisa do interesse dele, da esquerda, ele vai lá e vota, né? Não critica, não. Ele vai lá e vota. Não é à toa
que nós estamos vivendo essa situação no país. O bandido, a esquerda passa a mão na cabeça, quer soltar ele logo, fazer progressão de pena. O Humberto acabou de falar, eu acho que tem que prender do que então, tá vendo? Pro Ricardo Salles, ir num debate, o mais importante num debate não é o que o outro vai responder para você. Não é. Porque ele já falou aqui, não, eu sou a favor de prender. Eu tenho que ter uma lei, sei lá o quê. Eu também acho. Só acho que só fazer lei não adianta. E lei não educa, não se educa por lei. Não existe isso, não existe. Ah, vou criar lei mais repressiva, porque daí o cara para de fazer coisa. Não existe. Então você perceba que para ele o mais importante não é isso, é a direita ou a esquerda. Ele dorme e acorda com direita e esquerda na cabeça dele. E perceba aqui quantas vezes ele não pronunciou esquerda só nessa análise que eu estou fazendo aqui. A cada uma palavra que ele fala, a outra tem que ser esquerda. Eu acho que o Ricardo Salles, não sei, ele deve ter na casa dele um bonequinho de socar com a cara do Lula, vai jogar dardo lá, sei lá, com a cara de algum político da esquerda. Porque o cara só tem isso na cabeça. É assim que ele vai fazer política? Você é eleitor do Ricardo Salles? Você acha que tem sentido esse argumento dele? Ficar falando esse monte de baboseira? É baboseira, né? É uma besteira. Tem nada sério aqui. Quer ficar repetindo esquerda, esquerda? A esquerda é isso, a esquerda. Que projeto é esse? É assim é nas mãos de pessoas assim que a gente vai botar o Brasil? Ah, mas você está defendendo votar na esquerda? Não. Eu, na verdade, eu não me identifico com nenhum político. Eu estou seriamente cogitando em não votar em ninguém nesse ano. É muito ruim. Todas as opções são ruins. E aí eu vou ter que escolher uma porque eu tenho que escolher? Não. Tem outras opções lá além do botão verde. Então, assim, eu acho muito... Eu não tenho ninguém para votar. Ninguém. Ninguém. Porque esse pessoal está destruindo a política do país. Com vários escândalos, não vão querer botar para frente troço de Banco Master, porque muita gente vai cair, oposição e governo estão fechados nisso. É porque muita gente vai cair. Não, meu Deus, CPI do Banco Master não. E aí tá isso. A gente chegou a essa situação da política agora, que só tem partido de direita para votar. E cada um pior que o outro. O governo Lula é horrível. Governo ruim. Ruim. População endividada. Chegou ao final do ano, o cara resolveu fazer um monte de coisa. Então ele pode ajudar. Ele não ajuda porque não quer. Ele vai ajudar se for ganho para ele. Não, vou ajudar a população. Pô, mas o que eu ganho com isso? Ah, para ser reeleito? Ah, então... benesses. Então, muitos benefícios, um monte de coisa, a escala 6x1, que o governo não estava nem aí, falava uma coisa aqui, bem tímida, agora que ganhou força. Por coincidência, perto da eleição, né? Que coisa, né? Saidinha, coitadinho, o que tem de ONG e político de esquerda que deita na porta da cadeia para defender o bandido, mas quando as vítimas civis acontecem, não vai ninguém defender, inclusive a vítima, quando a vítima é policial. Humberto, sua pergunta, 2 minutos. Bacana, antes eu quero só fazer algumas ponderações aqui. O Ricardo falou muito de maneira genérica, a esquerda defende isso e tal. Vamos separar, né? Porque aquilo que se entende como esquerda é muito amplo. E eu não me filio
a essa esquerda que o Ricardo citou aqui. Eu jamais infantilizei bandido. Aliás, eu afirmei aqui, respondendo à pergunta do Ricardo, que sim, eu defendo punição. Eu defendo, inclusive, a polícia. Eu apenas acho que a polícia não deve ser militar, porque isso não acontece praticamente em nenhum lugar do mundo. E eu também não criminalizo a polícia. Eu defendo a polícia porque, veja, a nossa polícia hoje, ela é vítima dessa forma com que a segurança pública é tratada no Brasil. Ela é vítima, com certeza. É vítima. Os governadores não têm remorso nenhum. Já analisei governador aqui, vê os primeiros vídeos. Ah, é um herói. Ah, ele era um herói. Ah, o policial, ele cumpre seu papel. Ai, coitado das polícias. Mas assim, eles não respeitam o policial. A polícia é igual a gente, a polícia é bonequinho ali de... É uma peça no tabuleiro. Ah, o policial perde a vida. As famílias ficam desamparadas. E sabe o que o político faz? Joga a culpa no bandido. Aí terceiriza a culpa jogando no bandido. Só que o policial, ele não levanta do nada e fala assim, gente, vamos fazer uma operação hoje? Ah, tem nada para fazer. Vamos fazer uma operação hoje? Não é assim. Porque falar desse jeito, né? A culpa é do bandido, é que dá a impressão de que o policial quis ir lá, passear. Aí o bandido foi e fez algo terrível com o policial. Quando um governador manda um policial para uma operação e o policial acontece alguma coisa com ele, a culpa é do governador, não é do bandido. O governador que quer botar na nossa cabeça que é culpa do bandido para tirar a responsabilidade dele. A culpa é do governador, não é do bandido. E o bandido está lá também é culpa do governador. Então ele é o culpado. Não é o bandido, ele que é o culpado. Permitiu o bandido estar lá e mandou a polícia para ir lá arriscar a vida. Que chega lá e usa a casa do morador de escudo. Os próprios policiais põem no YouTube, pesquisa aí. Encontra um podcast com algum policial, pesquisa o nome dele, vai ver a operação dele. O escudo é a casa do morador. Juro? Então assim, né? Não dá, né? É muito complicado uma polícia assim. É uma polícia muito ruim. A polícia militar brasileira é muito ruim. Ah, mas o policial... Olha, se o policial não acertar nunca, né? Aí sim, né? Ah, mas o policial tem que cumprir o papel dele. E o governador também. Qual é o papel do governador? Respeitar a vida, né? Zelar pela vida de todo cidadão brasileiro. Não é terceirizar a culpa para uma porcaria de governo que o governador está dando. Nossos policiais são os que mais morrem no mundo e são os que mais matam. Evidentemente, isso não está dando certo. O Ricardo falou que a gente é a favor da progressão de pena. Eu acho que é um assunto complexo, não dá tempo aqui para eu desenvolver. Mas eu gostaria de saber a opinião do Ricardo, por exemplo, em relação à progressão de pena do Bolsonaro. Porque a dosimetria que é pleiteada pelos bolsonaristas no Congresso serve justamente para isso, para que o Bolsonaro possa ter progressão de pena e possa ser solto. Então eu quero saber, a direita do Ricardo, ela é contra a progressão de pena de todo mundo, inclusive do Bolsonaro, que deve continuar preso, ou é contra a progressão de pena só do bandido pequeno? Mas não é essa a minha pergunta. A minha pergunta... Eu vou parar aqui, porque ele já vai entrar numa outra pergunta, né? Veja, ele perguntar, ele vai partir para outro assunto. Mas você percebeu aqui como como os nossos políticos estão? Eu não vou partir para essa coisa de direita ou esquerda, não. Porque o que eu vejo da atuação dos políticos é o mesmo nível de despolitização. Porque se um político ele começa a soltar falácias, ele começa a enrolar, ele dá entrevista e não quer falar, ele solta dados que não são verídicos,
Ele cria coisa para impor a vontade dele. Ele manipula a militância somente quando for a favor dele, né? Não por um bem maior, que é o Brasil. Quando um político age dessas maneiras, ele está despolitizando. Porque isso não é fazer política. Isso é ser malandro. É querer enganar os outros. É o que o Ricardo Salles aqui está fazendo. A cada 15 segundos sai esquerda da boca dele. É um saco vazio. Ele não tem nada a acrescentar. Ele não agrega em nada. Aí sobra para esses políticos o quê? Despolitizar mesmo. E ficar de mamata. Então vai lá, vota um monte de porcaria, porque não é ele, a linha de frente é a gente. Não é ele. Então ele fica brincando lá. Ah, vou fazer isso, vou aprovar aquilo. Ah, não vou aprovar isso, vou aprovar isso. E o resultado depois é a gente que sofre. Não é o político. O político está tranquilo. A gente já sustenta ele. Agora, a sacanagem é a gente sustentar ele e ele retribuir com porcaria, né? Por isso que eu tô falando, hein? Se a gente não politizar e ficar indo na onda do político, a gente tá ferrado, hein? A gente vai aqui num buraco fundão e para subir depois vai ser difícil, hein? Escuta o que eu tô falando, hein? Vai ser complicado. Mas tá aqui. O Humberto brincou com ele aqui. Brincou. Deitou e rolou em cima. Passou o trator, entendeu? Não dá, né? Também, né? O argumento do cara. A esquerda infantiliza bandido e fala mal de polícia. A esquerda defende bandido. Olha o argumento do cara. E aí fica isso, né? A troca de acusação. Então, a gente é educado no Brasil que política é troca de acusação. Bolsonaro é lindo, Lula é feio. Não, o Lula que é lindo, feio é o Bolsonaro. Coisa, né? Vai ficar... A gente tem que abrir o olho, hein? Eu não sei. As opções são horríveis. Não sei nem como é que vai ser o futuro desse país. Os nossos políticos ficam enrolados com o banqueiro. Complicado, hein? Tem empresário, a gente tem empresário aí que eu não sei se ele é presidente, não sei se é diplomata, saiu do Itamaraty, porque ele intervém nas coisas de política internacional, esse Joesley Batista. Vê que tá cada vez pior. Se você tá num ponto que o empresário que tem que intermediar tem que começar a fazer política externa, é porque a coisa tá ruim mesmo, hein? O político tem que intervir, o empresário tem que intervir porque o político está sem condição de intervir? Se a gente está nessa situação que o empresário está fazendo isso, virou presidente, né, diplomata, então... É porque esse buraco a gente já tá caindo já, né? Gente, vamos abrir o olho, hein? Vamos abrir o olho, hein? Tem muita gente malandra aí querendo ser política, hein? Pesquisa aí o que aconteceu com o Romário aí, com o senador Romário, pra tu ver. A justiça foi ver o banco do cara, não tinha nem dinheiro lá. O cara tá devendo, sei lá o quê. Senador. Né? Aí, da gente, eles querem exigir, né, que a gente cumpra, seja certinho. Interessante, né? Mas vamos ficar de olho, gente. Se é na eleição, fica de olho, hein? Procura ver aí, se você é eleitor do Ricardo Salles, se ele está sendo coerente nas coisas que ele fala. Porque aqui nesse debate aqui, o cara foi massacrado. Massacrado. Humberto Matos, eu gostei do Humberto Matos. Não quis despolitizar. Fez bem. Bom, então é isso. Tchau.